Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o objetivo desse nosso Momento Consulte é, em primeiro momento, atender uma sugestão feita em outra oportunidade por aqueles que nos assistem e já começar a falar um pouquinho da reforma tributária. E hoje, em especial, o que diz respeito à cesta básica nacional e também a questão dos alimentos processados e ultraprocessados. E por que a escolha por esses dois temas? Primeiro, porque o artigo 8º da Emenda Constitucional 132 assim prevê: fica criada a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que considerará a diversidade regional e cultural da alimentação do país e garantirá a alimentação saudável e nutricionalmente adequada, em observância ao direito social à alimentação previsto no artigo 6º da mesma Constituição Federal. Pois bem, no último dia 6 de março, foi publicado um decreto, efetivamente no dia 5, que é o decreto número 11.936, que dispõe sobre a composição da cesta básica de alimentos no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e da Política Nacional do Abastecimento Alimentar. E muitos podem nos perguntar, mas isso não é matéria de lei complementar? De certa forma é para marcar território, porque esse tema vai ser discutido no âmbito, sim, do Programa de Assessoramento Técnico do Ministério da Economia, em que já está se discutindo a reforma tributária, e em especial no GT13, que trata especificamente da cesta básica. E é bom que se lembre que esse decreto ele está lastreado numa lei de 2006, que trata também sobre o Sistema Nacional de Saúde Pública e que envolve especificamente a Política Nacional de Segurança Alimentar. E é lastreado na Lei número 11.346 de 2006. Qualquer discussão jurídica que se possa ter, certamente ela será levada num outro instante. O que importa dizer nesse momento, até para que nós redirecionemos as nossas preocupações, é que a referida lei, e por meio deste decreto que o regulamenta, traz algumas considerações que merecem a nossa atenção. Primeiro, genericamente define como cesta básica de alimentos o conjunto de alimentos que busca garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, à saúde e ao bem-estar da população brasileira. É lógico que várias agências, vários órgãos e várias ONGs serão ouvidas nos subgrupos, porque os grupos são formados por entes públicos, basicamente. Ela também traz a definição do que é alimento in natura, que é aquele minimamente processado, e nós que atuamos na área tributária sempre buscamos conceitos para auxiliar nas nossas argumentações, e aqui o decreto é recheado de conceitos, porque além de definir o que é o produto in natura, que são aqueles obtidos diretamente de plantas, de animais ou de fungos e adquiridos para consumos, sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza, ou que tenham submetido às alterações que ele elenca aqui, remoção de partes, descasque, mistura com outros alimentos. Também definiu o conceito de alimentos processados, que é um conceito que vai começar a chamar a atenção não só para o IBS quanto da CBS, que é essa questão da cesta básica, como também começa a chamar a atenção do imposto seletivo, que é outra discussão, um outro GT, que é o GT19, lá no âmbito do PAD. Segundo o inciso 5º desse artigo 2º do decreto 11.936, alimentos processados são aqueles fabricados com adição de sal, açúcar, óleos ou gorduras a alimentos in natura ou minimamente processados. E também definiu o que vem a ser o alimento ultraprocessado. E aqui eu chamo a atenção, porque isso tem a ver com o imposto seletivo, que é o imposto também chamado como imposto do pecado, e que foi criado com a finalidade de tributar aí as chamadas externalidades negativas e também tributar a prejudicialidade ao meio ambiente, que são hoje características, principalmente este último, principiológicas do novo texto trazido pela emenda constitucional. E o imposto, teoricamente, terá caráter extra-fiscal, sendo redirecionado, é o que se espera, para o combate às mazelas que isso
acaba por trazer. Entre essas externalidades, para que se compreenda o conceito de externalidade, que é o conceito da economia, é tudo aquilo que causa um impacto ao meio ambiente, à sociedade ou às pessoas de uma forma geral. E esse impacto pode ser positivo ou pode ser negativo, né? O meio ambiente sofre poluição, né, por conta da atividade industrial, o processo extrativo mineral. Ele é, portanto, neste contexto, uma externalidade negativa. Da mesma forma, alimentos ultraprocessados, e isso tem sido uma tendência de todas as entidades vinculadas ao meio ambiente, tem sido entendido como produtos que causam externalidade negativa, prejudicando a saúde do brasileiro. E nesse contexto, o referido decreto assim define como alimentos ultraprocessados formulações industriais feitas tipicamente com muitos ingredientes e com diversas etapas e tipos de processamentos, com pouca ou nenhuma presença de elementos in natura e caracterizados pela presença de, aí ele elenca, aditivos alimentares que modifiquem as características sensoriais do produto, corantes, edulcorantes, emulsionantes, emulsificantes, espessantes, realçadores, substâncias de raro uso culinário e vários itens que merecem a nossa atenção. O grande objetivo, portanto, é servir como que de parâmetro para a discussão, tanto neste último caso para o imposto seletivo, como no caso da cesta básica, quanto à questão envolvendo a redução da carga tributária, e até onde se tem conhecimento, a zero, provavelmente por meio de uma isenção ou coisa do gênero, daqueles itens elencados que nós temos no conceito de cesta básica, porque a rigor, o mesmo decreto, lá no seu artigo 4º, elenca os produtos que ele entende como passíveis de composição. E os alimentos in natura e os minimamente processados que ele considera são feijões, leguminosas de uma forma geral, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, as oleaginosas, carnes e ovos, açúcares, sal, óleos e gorduras, leites e queijos, café, chá, mate e especiarias. É evidente que os estados poderão intervir para alguma outra finalidade, mas não para a ingerência do que se espera no que diz respeito ao IBS e à CBS, que é uma questão. E a outra questão, o mesmo decreto tratou aí, evidentemente, dos ultraprocessados. E o objetivo de se trazer o tema é chamar a atenção que a discussão começa realmente a acontecer e já há encaminhamento de projetos de lei complementar que tratam da temática, principalmente envolvendo os 3 novos tributos, o IBS, a CBS e o imposto seletivo. Mas isso será tema de futuras discussões que nós iremos trazer. O objetivo hoje foi trazer a contribuição desse novo decreto ao ordenamento jurídico para que nós tenhamos noção de para que caminho está se seguindo aí a discussão. Ok? Numa próxima oportunidade voltaremos a esse tema e a outros que dizem respeito à reforma tributária. E para isso, fica aqui o convite, nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, nos mande sugestões, questionamentos, comentários. Também temos o espaço de comentários abaixo do vídeo, onde você pode mencionar. Nós vamos lá, vamos olhar e vamos responder no seu devido tempo. De resto, fica também o convite para que você dê o seu likezinho, porque nós precisamos de referenciamentos na rede por conta da leitura aí, que é feito efetivamente do volume de acessos que nós temos. Também divulgue o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal para que toda nova gravação você seja notificado de primeiro. Tá ok? Até uma próxima!